Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Tony. Esse é o episódio 8. Agora eu já decorei a sequência aqui. Esse podcast é um oferecimento da Truque Pague, da Tipler, da 3S Tecnologia e do Tony, que sou eu no caso. Quem não me conhece, transportador, criador de conteúdo transporte, mentor. É isso, né? Só falta ser dançarino, ator. Naquele currículo antigo das tias dos anos 90, lembra? Dançarina, atriz, não sei o que. Vamos lá. Estou aqui hoje com dois caras que estão revolucionando o marketing para transportadoras, tráfego pago, e eles prometem uma coisa que eu nunca vi ninguém prometer. Cliente, embarcador. Então, cara, não tinha como não ouvir os caras. E com certeza, se tu é transportador, tu já viu a cara deles em algum momento, chamar o transportador, perguntar sobre quem está fazendo o marketing. Vocês estão tão forte nessa parte, né? Estou aqui hoje, então, com o Paulo e o Rafael. Vou deixar vocês se apresentarem. Pode se apresentar, mano. Currículo, essas coisas, o que já fez de certo e errado na vida. Primeiro de tudo, obrigado, Tony, pelo convite. É um prazer, né, a gente estar aqui hoje participando desse podcast. E vocês devem ter visto a gente por aí, porque a gente roda muito anúncio, né? Então, assim, a gente realmente faz o que a gente preza, que é realmente o marketing. E meu nome é Rafael, sou sócio fundador da RL. Eu comecei esse negócio há um bom tempo atrás. O Paulo foi amigo de infância, o Paulo também, mas foi primeiro funcionário e hoje é sócio também. Queria comentar do Bruno, que é um terceiro sócio. Ele só não conseguiu vir porque ele tinha uma reunião com um dos nossos maiores clientes, então né, acabou depois, quem sabe no próximo episódio ele vem. O Bruno é o que entrou depois, né? Então ele tem que trabalhar mais mesmo. A ordem é que eu pague primeiro, né? Brincadeira, eu vou trabalhar muito ainda. O Paulo começou comigo, virou sócio hoje, né? Então, eu sou formado em administração, mas fui para dentro do marketing realmente para querer mudar de vida, etc. A internet realmente proporciona isso, não só para mim, não só para você, né, Tony? Mas também para 1 milhão de transportadores que te atende aí. A internet realmente, vou explicar talvez com detalhes hoje como é que a gente faz isso, né? E o Paulo? Sou o Paulo, né? Prazer, Tony. Obrigado aí pelo convite, ter chamado a gente. A gente estava conversando ali no WhatsApp, trocando ideia. Isso aí. O Rafael comentou, era funcionário dele, virei sócio depois. Hoje a gente já tem a divisão dentro da empresa, hoje o Rafael é o diretor comercial. Então ele atende todo mundo que é o nosso trabalho. Eu sou diretor de marketing, tanto para grandes clientes, então eu vou no cliente, visito ele presencialmente, entendo a demanda dele e faço o nosso marketing hoje. Então por isso que o pessoal fica me vendo nos anúncios aí. Tu tu é o ator principal ali. Eu sou o ator principal. E tu cuida também do tráfego voltado para as transportadoras ali. Isso. É isso, né? O Paulo cuida do nosso próprio marketing, né? E também do marketing dos maiores clientes no caso. Então, acaba que grandes contas, né, que agências de marketing chamam, a gente tem que ter nada melhor do que um sócio da empresa, né, diferente do projeto, porque são projetos que são mais delicados, tem uma cobrança muito maior. São clientes que têm um nível de consciência muito grande, né? Então, realmente, ter uma pessoa um sócio da empresa dedicado a esses clientes grandes, a gente julga importante, por isso que o Paulo, né, vocês talvez ficam vendo ele rodando o Brasil todo, porque os maiores planos a gente vai presencial no cliente para fazer a gravação, etc. É questão também de experiência, né? Como eu entrei no começo ali, eu fui entendendo como é que funcionava o tráfego pago, depois fui entendendo de logística, estudando mais a fundo a logística. Então, acabou que eu assumi essa parte aí de atender as grandes contas. A carga de experiência que o Paulo tem é infinitamente maior. Se somar a equipe toda, não dá a carga de experiência do Paulo, né? Com certeza. Isso é importante. Fundou junto contigo praticamente, né? Foi. São os dois, né? Pois a luta lá. E deu certo, Tony. Assim, a questão do tráfego que a gente comenta, né? De trazer embarcadores, realmente é pela internet, é por marketing digital. Acho que já ficou provado para todo mundo que esse negócio funciona, né? Principalmente depois da pandemia. Esse segmento em específico de logística ainda tem muita resistência, tá? O pessoal conversa com muita gente que fala, não, isso não vai dar certo e tal, isso não funciona. Então, realmente, a galera que vem contratando esse tipo de serviço é a segunda geração, isso é normal, tá? Então, eu converso com alguns donos que ainda estão na operação, etc. O cara fala, não, Rafa, não acho que o meu cliente vai vir por Google, por LinkedIn, não. É aquilo que eu comentei, né? Eu concordo e discordo. O comprador lá que tem 50, 60 anos, realmente ele pode buscar uma indicação, vai olhar páginas amarelas, etc. Mas o Brasil hoje está recheado de pequeno e médio embarcador que o comprador tem a minha idade.
E eu não vou pegar páginas amarelas, né? Não vou pegar vai, o iPad, vou pegar o amarelas. celular, vou Ou entender. indicação, vai. Pode até ser que a indicação eu procure, mas o pós-indicação tá vinculado também com marketing. Por quê? Eu vou querer olhar o site do cara. Vou querer olhar a rede social, o LinkedIn, vou ver como é que tá a estrutura dele. Né? Então aí você entra, não tem nada. A gente fica brincando, né? Tem a foto do cara com a caixinha, o cara só faz dedicado. E você fala, porra, vou achar alguém que... Tem aquele alemão clássico de macacão azul, um boné azul e uma caixa na mão. Um caminhão americano atrás. E agora, gurizada, quer que isso dê certo, né? Eu lembro, como é que foi o processo que eu fui conhecer eles, tá? Vou contar pra vocês. Eu conheci eu comecei a ver toda hora que ele disse, cara, mas que porra é essa, RL? Não, gaúcho tu sabe como é que é, né? Ele não gosta de ver os outros ganhando dinheiro. Eu pensei, eu não vou dar moral pra esses caras aí, estão aparecendo muito. Daqui a pouco eu digo, não, mas eu tenho que ver o que é. Começou o pessoal lá na mentoria, no grupo de mentoria com 100 mentorados lá, falando, RL, eu tô falando com a RL, eu vou contratar a RL, e eu comecei a ver, pô, os caras estão atingindo todo mundo. Né? Vou ter que ouvir isso aí. Eu acho que eu falei com o Rafael, aí eu dei um vácuo no Rafael, surgiu o Paulo. Famoso no show, né? Surgiu o Paulo, marcamos no sábado de manhã. Foram 3h30 de Começamos a conversar, eu gosto de marketing, trocando ideia, ficamos 3 horas conversando sobre as estratégias e tal. E aí, vamos lá. Essa ideia do marketing para transportadora, para arrumar um embarcador, como é que foi esse processo? Como é que surgiu isso na Muito ideia bom, de eu você? começo? Pode, muita coisa. Então, eu comentei brevemente lá quando você foi no nosso escritório, você conheceu a nossa estrutura. Para uma agência de marketing já está ficando grandinho, né? A estrutura está tomando corpo. Mas eu comecei esse negócio sozinho, no meu quarto, na casa dos meus pais. E comecei a prestar um serviço de tráfego pago para a empresa da família, para a empresa de alguns amigos. E eu fiquei fissurado por tráfego pago mesmo, sabe? Por um bom período eu comecei a estudar muito. E o que a gente faz todo dia a gente acaba ficando bom, né? Eu fiquei muito bom em fazer tráfego, tá? Então acabou que por própria indicação as pessoas começavam a me procurar. Então o cara tinha um problemão, o cara rodava muito tráfego, não tinha resultado. E o pessoal falava, roda com o Rafa lá, o Rafa consegue resolver, ele consegue fazer. Porque geral, assim, para qualquer tipo de empresa, não era transportador. Geral. E aí comecei a receber muito problema mesmo, tipo, uns tráfegos muito zoados, uns negócios muito mal feitos. Que tipo de problema, assim, tu fala? Que o pessoal pensa que o pessoal que está assistindo aqui não sabe nem o que é tráfego. Vamos direto ao ponto, é falta de venda. Então, tipo, o cara investia muito dinheiro não tinha retorno. Não vendia. Então, só para explicar, né, tráfego pago na prática, turma, é quando você pensa em comprar uma geladeira, né, você fala perto do celular e um monte de geladeira começa a te perseguir, isso é tráfego pago. Você sabia, né, que o celular escuta, né? Escuta. Então, então, essa questão da geladeira é o tal do tráfego pago. Enfim, aí eu tinha vários projetos e como eu comentei, que a humildade me permite trazer que os projetos começaram a funcionar muito bem, eles começaram a vender. E no meio desse caminho veio o Vinícius da Jet, que eu comentei, se o Vinícius estiver vendo aí o agradecimento, ele sabe muito bem dessa parceria que a gente teve. Ele me ajudou muito, ele me ensinou muito sobre logística, sobre como é que funcionava, fiz várias visitas, ia no escritório dele, ele me explicava, etc. E o Vinícius era um caso clássico desse. Ele rodou muito tempo o tráfego pago e aquele negócio não saía do lugar. Ele me conheceu por coincidência, a gente lavava carro no mesmo lugar. E aí eu comecei a rodar o projeto dele, fiz o feijão com arroz, boas práticas de tráfego pago, estourou, deu super certo. Chegava o embarcador que ele queria, na carga que ele queria, na rota que ele queria. Claro que eu estudei antes de fazer, né? E nesse meio do caminho também teve o meu tio, que ele participa de uma cooperativa muito grande, etc. E eu comecei a fazer o deles. Começamos a receber muita indicação. Tá esfriando, né? Eu não vim preparado. Você vai passar frio. E a gente começou a receber muita indicação e de todos os segmentos que a gente rodou, o da transportadora é o que dava mais resultado, com menor investimento, não menor esforço, mas a questão de, como eu comentei, tem muita demanda, né? Tudo isso aqui veio por uma transportadora, tudo. Então tudo gira sobre rodas. Exatamente, então tem muita pesquisa, tem muita demanda. Eu falo isso muito com os nossos clientes, né? Tem 150 mil transportadoras ativas hoje. Acho que, não sei se o número está atualizado, não sei se é... Eu vi um número 180, assim, não é mais que 200, né? Parece um número grande, só que tem
muito mais embarcador do que transportadora, por isso tem esse tanto. Sim, Entende? tem muito mais empresas. Todas as empresas vão necessitar logística. É isso. Então, quando eu vinculei isso o tal do tráfego pago ao tal da internet, foi inevitável do resultado. Entende? Então, a gente viu esse filho no mercado e a gente começou, sem querer, realmente, praticamente os clientes viraram todos transportadores. A empresa começou a dar certo, começou a crescer e a gente começou a investir essa tonelada de dinheiro que vocês veem que esse tanto de patrocinado rodando aí, realmente para captar mais clientes e ganhar mercado. Acho que é o papel de qualquer empresa, né? Bom, e eu esqueci de fazer a minha primeira pergunta, que é sempre mesmo. Esqueci, pessoal, foi mal. A primeira pergunta geralmente tem um transportador, né? Mas eu já fiz também o podcast com dois amigos da política também, que são políticos, deputados. Por que o transporte é tão difícil, na visão de vocês, vendo o transportador? Pode ser sincero, pode chamar a gente de amador, essas coisas. Vamos ser direto ao ponto, né? Na visão prática, assim, Tony, no nosso dia a dia, a gente realmente vê que são pessoas que têm uma resistência, talvez alta demais. Setor muito resistente. Né? Pela velocidade que as coisas estão mudando, né? Não estou falando só de tráfego pago, nem de marketing. A gente vê um sistema, um truck pague, sabe? Coisas que a gente sabe que estão funcionando. A tecnologia, né? Então, não é à toa que hoje o nosso lead mais qualificado, como você, né? A maior prova que tráfego funciona, turma, é o Tony ter conversado comigo. Então, apareceu para você, que é dono de transportador, e a gente acabou conversando. Apareceu e ficou quase... Como é que seria a palavra? Ficou quase impossível não falar com você. Tanto que apareceu para todo mundo. Então, você tem um nível de consciência. Você sabe que a internet funciona. Você sabe que essas tecnologias vão ajudar a sua empresa. Então, pessoas como você entendem que isso é um investimento. Então, você vai colocar um valor ali na frente e ele vai retornar. Mas a maioria não acredita nisso. Mas o mercado também já é muito assediado, né? Toda hora alguém tentando vender alguma coisa, ideia inovadora. Tem muito, né? Eu acho que esse é um dos pontos, assim, que... Talvez para o pequeno não, mas conforme tu vai crescendo, existem muitas soluções para o transporte, né? Que chega um certo momento que o transportador olha e diz, cara, não aguento mais. Que eu escolho, para onde que eu vou. Exatamente. Tem o cara que bota um chip no pneu que te promete tantos por cento de redução. Tem o cara que... É por isso que tem que ter pessoas igual você ensinando esses caras, né? Dando as dicas, ajudando, porque realmente eles são bombardeados de informação. Inclusive, lá na RL, né, no nosso comercial, eu cuido dos meninos que vendem, eu falo, cara, pega leve, não precisa de pegar pesado com essa turma, porque eu que vendi praticamente para todos até hoje, né? A gente tá montando um time comercial agora, mas o que eu treino o meu comercial? Eu falo, cara, imagina amanhã de um dono de transportador, ele acorda, caminhão bateu, embarcador devendo, funcionário, motorista... Caminhão parado... E aí, esse cara, ele já acorda no meio da confusão. Ele tá querendo contratar um serviço de marketing. Se ele acordar depois das 8, já é certo. Se ele acordar às 5 por ali, 6, ele ainda tem 1 hora ali até começar o pau a quebrar. Às 7 já estourou a boiada. E o que eu senti assim, do transportador? Vocês são um perfil e tá tudo certo, que vocês fazem muita cotação. Vocês têm que fazer, porque cara, você não vai comprar 10 pneus, você vai comprar 100, 200, sei lá, quantos pneus. Então, qualquer real faz diferença. Né? Então, na venda do nosso serviço específico, tem que tomar cuidado. Né? Não pode forçar a barra, tem que explicar. Ele tem que entender o real funcionamento do projeto para ele querer contratar. E aí, vinculando com a sua pergunta lá do início, né? O nosso marketing, ele é de fato vinculado a vendas. Tá? Então, antes da pandemia ali funcionava, né? Só fazer um post, fazer um videozinho, etc. E tal. Hoje em dia, isso é o mínimo, né? Então, a gente vem sim com o tal do tráfego pago, vinculando isso tudo, para trazer corpo e para gerar o famoso lead, uma conexão, etc. E que uma venda aconteça, né? Então, no final das contas, o objetivo do marketing, né? Parafraseando o Alfredo lá da G4, o objetivo do marketing no final é ser sentado à frente do seu cliente, independente da forma com que seja. Tá? Não estou colocando como regra aqui, por mais que eu venda isso, que é só isso que funciona. Tá? Tem que ter vendedor ligando, você tem que ter um cara na rua prospectando, etc. Mas talvez tráfego pago seja mais rápido, tem um custo menor, quem sabe, entende? Então, esses anúncios no Google, no LinkedIn, esses anúncios vocês ficam vendo o dia inteiro. No YouTube, fica rodando. É isso que a gente faz para os nossos clientes. No meio do caminho, a gente também faz os vídeos, deixa tudo mais bonito para, né, fazer essa conexão. Então, não sei se você já passou por isso, mas tem muito cliente que fala, porra, acho que eu perdi um bid ali porque eu não tinha site. Eu escuto isso constantemente, entendeu?
A gente começou cedo esse processo lá, porque eu sou da área, né? Eu não comentei, eu sou formado em comunicação social, publicidade. Então, era uma... Mas assim, também não tão... Eu comecei a empresa em 2012, eu fui fazer site, pouco antes da pandemia ali, 2018, 2019, né? Porque para ter essa percepção, eu falo muito isso para os nossos mentorados. Ah, mas eu preciso de um site, de um Instagram, não sei o que, isso vai ser um gasto a mais. Tem que mudar essa palavra, né? Se tu considerar isso um gasto, é um dinheiro que tu vai gastar por mês a mais. Só que é um dos poucos gastos que podem te gerar receita. Ao passo que eu acho que o transportador, essa resistência que tu fala, tá muito ligado a gente sempre foi muito de ficar olhando pro caminhão, pro motorista, pro caminhão e pro motorista. E como tirar mais resultado do caminhão no motorista. E olha-se pouco para a receita. O que vai gerar receita? O que vai me valorizar no mercado? O que vai fazer um cliente olhar para a minha empresa e perceber mais valor nela do que no concorrente? Começa por esse marketing, né? A gente tem uma pesquisa em andamento. No dia que ela ficar pronta, eu vou provar que você tem um Instagram bonito, um LinkedIn estruturado, um site bonito, aumenta sua volumetria, aumenta seu ticket. Você pode... A gente ainda vai provar isso, ainda tá cedo. Você passa confiança pro embarcador, né? Confiança, credibilidade, o cara vê que você tem frota, você tem estrutura, tem equipe, tem cultura ali vinculada. Não adianta você falar pro cara que você tem veículo, entra no site, aí tem um caminhão americano. Pô, o cara tá mentindo. Por exemplo, você fez o seu site em 2012. Não, 2018. Você chegou a atualizar ele? Sim, a gente atualiza ele. Preocupado com sua visibilidade. Pô, o cara... Você mudou alguma coisa na sua operação? O marketing é o reflexo da sua operação. Você começa a transportar container. Tem que estar no seu site, tem que estar no seu LinkedIn, tem que estar no seu Instagram. Senão ninguém vai saber, só você. Então, a gente sempre está preocupado ali na operação do cliente e fazer o reflexo dele para dentro da internet. E vocês fazem isso com maestria, né? Nós estávamos conversando antes que chega aí no cliente e dizer para ele, olha, esse aqui é o teu core business, o cara não sabe qual é o negócio dele. Nessas visitas presenciais, eu comecei a identificar características, ferramentas que o transportador usa para poder atender o cliente dele. Então, uma ferramenta diferente, um processo diferente de treinamento do motorista, uma farmacêutica dentro do armazém. Quando o cara atende farmaco, então ele tem que ter uma farmacêutica. Só que ninguém sabe que ele tem isso. Só ele. Como ele está no dia a dia, ele não percebe isso. Eu, com o meu trabalho de marketing, eu consigo entender a operação dele, evidenciar isso para o mercado com vídeo, com foto, da melhor forma, entendeu? Claro, para o embarcador certo. Por quê? Traz veracidade, credibilidade, o embarcador faz cotação, para gerar negócio, para gerar vendas. Não é só para ficar bonito. É para ter contato. E vinculando isso que o Paulo está comentando e voltando ao tráfego, né? Por exemplo, se um cliente nosso chega lá hoje e fala assim, Rafa, eu quero aparecer só para diretor de logística de empresa do segmento farmacêutico que tem mais de 500 funcionários. Isso é tráfego. Porque então, nós estávamos num ponto agora que é assim, tu ter o site, ter o Instagram, isso aí é o básico. É o mínimo bem pra feito. Para mostrar que a tua empresa existe, mas o tráfego, ele é o vetor disso, ele é uma ferramenta que faz... Na verdade, todos funcionam, tá? Não é que um é melhor do que o outro, é só que tudo tem ponto positivo e ponto negativo. Então, o tráfego orgânico é o que existia, todo mundo fazia, né? Fazer o post, manter tudo em dia, isso é o orgânico. Só que o orgânico você não consegue controlar o resultado. Então, você não tem como saber, vou fazer 12 posts e vou tirar R$1.000 de venda? É impossível, não tem como. É impossível ter essa métrica, né? Esse número, esse dado. No tráfego pago, você consegue. Porque no pago, você investe R$1.000, gera 50 leads, de 50 leads você gera 10 reuniões e tira uma venda. Então, você sabe que a cada X reais sai X vendas. Esse é o pago. Lead é uma oportunidade, tá? Isso aí. Explica o que é lead para a câmera. Lead é o nome, telefone e e-mail de uma pessoa que teve interesse em contratar ou conhecer o seu serviço. Tá? E a gente, na RL, ensina isso para os nossos clientes e a gente também faz isso. Um lead, cara, ele é seu filho. Né, Tony? Eu não sei como foi, até perguntando já, né? Como é que foi a sua experiência com a RL. Mas uma pessoa, ela entra em contato com a gente, todo carinho, atenção, entender essa pessoa, etc. O que ela quer, o que ela não quer, para direcionar ela para
melhor solução. Uhum. E isso a gente vê que as transportadoras não fazem, né? Então, Não. o cara cai lá, o frete deu X mil, você quer ou não quer? Não é assim. Já funciona, mas imagina se você colocar mais carinho nessa tratativa. É um mínimo diferencial, né? Aí o cara, ele talvez não vai comprar por preço. Mas eu conto que é o comportamento tradicional do setor de logística é o quê? É indicação Uhum. ou prospecção. Aí vai lá, fica fazendo prospecção com o embarcador sabe que você está querendo transportar para ele, o que ele faz? Esfola o preço do frete. Aumenta o prazo de pagamento. Sabe como é que era? Ainda existe essa prospecção do transportador. Ele ia lá, carregava uma carga por outra transportadora e descobria lá no CTE o preço. Ninguém faz isso, né? Até hoje. Descobre o preço que ele está cobrando, porque tu vai ter que mandar o CTE para o subcontratado, né? É um documento fiscal. Uhum. Descobre o preço, vê ali a empresa tal, lugar tal, vai lá, chega lá na empresa oferecendo um frete mais barato, porque é aquele diferencial ali que tu vai ter. Preço. E assim o mercado foi se canibalizando ao longo dos tempos, né? E virando no que virou. Então, essa virada de chave, e eu falo por mim mesmo, lá na empresa, é muito recente esse movimento, assim, existia a questão de ter o Instagram, de ter a movimentação na rede que já ajuda no branding da empresa, mas a oportunidade gerada, o lead, ir para alguém que vai pegar esse lead, vai tratar ele propriamente, igual tu falou, né? Olha, vai ter uma cadência de comunicação, essa cadência de comunicação vai ser monitorada, o lead vai ser descartado, não vai ser. É um isso processo, aí né? É um processo, né? E isso precisa de gente. E aí o transportador também ele já acha que se ele botar um nego lá para ficar falando com novas oportunidades, ele vai estar rasgando dinheiro que ele... Então de fato, assim, Tony, todos os nossos projetos, eles têm o retorno sobre o investimento vinculado, né? Uhum. A gente não pode garantir isso porque... Casos e casos lá, o cara chamando a mensagem hoje, segunda-feira, respondido na quarta. É impossível funcionar. Então, tem que ter, enfim, tem todo esse processo comercial para cuidar. Mas a gente tem vários casos lá, né? A gente acabou comentando com você hoje. Clientes que têm 30 dias, 60 dias de projeto e já tem 100, 200, sei lá, 300 mil de recorrência por causa do marketing, né? É outra vantagem também desse tipo de segmento, é a recorrência. Dependendo do embarcador que chega, o cara precisa de 10 fretes, de 30 mil todo mês. Esse custo do resto da vida do cara. Que é um investimento. O embarcador ele não gosta de trocar muito de transportador. Exatamente, é dor de cabeça para ele fazer isso. É dor de cabeça. O trabalho do transportador não dá trabalho para o embarcador. Mas normalmente quando o time comercial do embarcador começa a pressionar o time de logística por conta da transportadora, o cara vai para onde? Internet. Vai para o mercado. Vai para o mercado procurar outra, ou complementar, testar também. O cara chega com muito frete spot, vamos testar essa transportadora aqui, que se o cara for bom a gente troca, ou a gente meia, entendeu? O objetivo final do projeto, assim, Tony, com a nossa narrativa, é o quê? O que é o mercado tradicional que a maioria faz e tá tudo certo? Talvez você já até fez isso. Você pega seu carro, você vai lá, dirige, vai lá no embarcador, bate na porta dele e senta na reunião. Esse cara quer te pagar com 120 dias, quer mandar no seu frete, mandar na sua vida. Você deve ter um cliente assim. Nunca vi esse tipo de cliente, cara. Qual que é o objetivo de você estar na internet? É a gente inverter esse papel. Como assim inverter esse papel? A gente vai parar de correr atrás das pessoas e a gente faz elas correrem atrás da gente. Por quê? Você vai lá, o cara fala, Tony, deixa seu PDF aí que eu vou analisar e depois eu te retorno. E esse cara nunca te liga, manda um e-mail com a apresentação. E ele nunca te liga. O que vai acontecer na prática? Essa carga vai cair no galpão dele. O que ele vai fazer? Vai no Google, no LinkedIn, vai achar alguém que faz sentido com aquilo ali, vai ligar pro cara. E eu tô lá, com o anúncio, com o site, com a rede social, esperando esse cara fazer isso. E isso, Tony, tá acontecendo agora 1 milhão de vezes. 1 milhão de gente pesquisando por isso e contratando serviço pela internet. Entende? Então, a transportadora hoje, que só não vendeu agora pela internet, é porque ela não tá lá. Só isso. Ela não tem um site, não tem uma rede social bem feita, né? Bem cuidada. Tá? Então, o cara só faz container. Transportadora de container no Google, o cara não aparece. Você vai no LinkedIn, não tem nada de container. Você vai no Instagram, tem o cara da caixinha. Pronto, realmente é um custo. Aí é um custo. Não, então eu vou investir para aparecer em primeiro lugar no Google, anúncio no LinkedIn para a empresa que eu quero, né? Segmentado o exemplo da farmacêutica aí. E eu vou ter uma rede social de endomarketing, né? Focada na minha equipe, mostrar a minha cultura, etc e tal. Sucesso. Aí eu vou falar, essa empresa aqui, ela não vai roubar minha carga. Entende? Já é um início, né? Entende? Então o cara fala, vou testar uma carga com esse cara aqui.
Se o seu atendimento, o exemplo Tony, né? Vamos dar o exemplo Tony. Se o seu atendimento for bom, se você entregar na data certinha, atender o cara direitinho, sucesso. Recorrência e volumetria. Que daqui a pouco esse cara tá mandando mais volume, etc e tal. E daqui a pouco conseguir melhorar tua qualidade de cliente até, né? Exatamente. Porque eu acho que eu vejo 2 caminhos para o comercial de uma transportadora. Ou é crescer, arrumar mais cliente, mais volume, mais negócio. Só que às vezes tu tá num negócio com clientes que não te remuneram bem, não tem né? margem, Que não remuneram, a tua margem tá ruim, então tu precisa substituir esses clientes por clientes que te remuneram bem para daí tu poder crescer. Que é o grande BO, assim, no transporte, né? Porque a gente conversava mais cedo. Não adianta também o cara lá botar... vou contratar a RL lá, eu vou botar 20 pau em tráfego aqui no início do mês. Né? Entrou 200 leads com um monte de oportunidade e eu não tenho caixa para suportar a operação, não tenho caminhão para botar, então também não... Tem que ter estrutura, né? Tem que ter uma estrutura, mas o primeiro passo na internet, por isso que eu comentei que o tráfego, você controla seu resultado. Uhum. Pô, então eu quero sentir, começa com um pouquinho, sente. Entende como é que funciona? Beleza, funcionou. Então eu tenho capacidade para vender muito mais. Aí você vai investindo mais, mas porque você está controlando. Uhum. Você sabe quantos leads um comercial você consegue atender, se você tem que contratar outro ou não, entende? E na medida que o projeto vai rodando, as coisas vão funcionando. Né? Então, pô, chegou um embarcador, ele faz um spot. Daqui 9 meses o cara fecha um contrato. É isso, é normal. Eu não sei os seus contratos e operações, mas a maioria começou no spot. Maioria. Mais ou menos. É isso. Maioria. Então, na internet não é diferente. Ganhou confiança, ganhou volumetria. Isso. Pronto. A diferença é que a internet ela é uma porta gigante de entrada de spot, entendeu? Essa que é a diferença. Mas se você quiser embarcador hoje lá em Goiás, internet. Sobe Ou campanha você pega seu carro e vai lá. Você pega seu carro e vai lá. Boa, e muitas transportadoras têm um time de vendedores na rua que custa caríssimo, mas né? Tá tudo bem ter. O certo é ter todos. Tudo bem, o mas... certo é ter o vendedor na rua e também ter a campanha de Google. Esse mas eu acho que às vezes se tu tiver uma campanha... Vamos fazer um orçamento básico aqui. Tu contratou um vendas inside sales, um cara que vai cuidar da oportunidade. Né? O cara vai custar ali fixo uns 5 contos. Tá? Aí tu investiu 10 mil em tráfego. Se tu pegar esse mesmo cara que custa 5 e botar na rua, carro, hotel, viagem, ele vai custar mesmo, 25, né? Provavelmente no mês. Vou dizer 25, vai. Sim. E vai gerar bem menos oportunidade em volume, né? Normalmente sim. Então, sim. Claro, não tô desmerecendo os vendedores de porta em porta de forma alguma. São coisas complementares, né? Agora, tu ter o... É a diferença que eles falam do inbound para o outbound. Isso. A gente implementa inbound. Então, não é que um é melhor do que o outro, não. Como eu comentei. O que é inbound e outbound? Explica para essa aqui, né? Inbound, pessoal, é você criar a demanda de dentro para fora. Então, você cria estratégias na sua empresa, como eu comentei, para as pessoas te procurarem, não você ficar procurando elas. E outbound é isso. Você pegar no telefone e ligar, você ir no... Eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu não faço porque eu prefiro ficar no escritório, no ar-condicionado, atendendo os caras. Mas já peguei meu carro, fui na transportadora, tentei vender, deu errado, voltei, perdi meu tempo e gasolina, mas teve vários dias que foi sucesso. Você já viu alguém com modelo híbrido, assim, vamos dizer, o cara que ele... Porque isso é o que tu faz, é o que até o que eu faço. Recebi uma demanda de um cliente, esse cliente é interessante... Além de eu atender ele, eu vou lá visitar ele para tentar fechar o negócio, né? Fazemos. O Polo, inclusive, vai em São Paulo. Vocês fazem isso como sócios, donos, mas vocês já viram alguém com um time que efetivamente faz isso em transportadora? No nosso segmento? Ou... Em transportadora. O cara o mesmo cara que fica dentro do escritório recebendo os leads é o cara que vai visitar. Normalmente é o que tem mais resultado, porque ele está tendo carinho com o lead. A gente vai em São Paulo porque... Mas tem clientes de vocês que fazem vários. Eu tenho muito cliente, Tony, empresa muito grande. O cara porque só essa galera hoje também, desculpa ter cortado, do Inside Sales e tal, tem muito isso. Não, eu sou SDR, eu só recebo oportunidade. Aí vai pro closer. Aí o closer diz, eu só faço reunião. Eu só faço reunião online, eu não saio do escritório. Não, mas a gente tem projetos lá que o projeto é tão segmentado que cai pouco lead, só que cai lead, tipo assim, gigantesco. Aí é relacionamento, o embarcador visita o cliente visita o embarcador, é processo de 4, 5 meses de negociação para depois virar
De A fato. gente tem muito cliente, por exemplo, que só faz... Muito não, alguns só fazem operação. Uhum. Então, ele não faz esporte, ele só faz operação acima de X veículos. Tá. Tá? Então, esse cara, ele investe muito no Google, no LinkedIn, só para agendar reunião. Ele não quer vender. Ele recusa as cargas todas. Ele fala, Entendi. Tony, essa carga eu não consigo atender, mas você conhece a transportadora RL? Já ouviu falar da gente? Vamos sentar na reunião para entender sua eficiência logística, para melhorar sua eficiência logística, reduzir seu custo. Vamos montar uma operação para você? O que ele quer? Quer pegar esse cara para ele. Uhum. Entendeu? Você deve ter cliente que transporta com você mais 9, né? Mais Mais 9 transportadoras junto, né? 39. Por que ele não transporta mais com você do que com outros? Talvez tá faltando um relacionamento, você dá uma ida lá, você trocar uma ideia, você sentar tomar um café É com o isso aí. Tony. Sabe que esse foi o grande... recente, agora a gente estava conversando. É um problema da transportadora também em geral, né? Nós somos todos muito operacionais, né? Sim. Muito olho no caminhão, olho no motorista, olho no caminhão, olho no motorista, produtividade. E aí Às eu vezes percebi esquece, né? que a gente estava perdendo espaço em alguns clientes importantes ou não estava conseguindo crescer dentro de alguns clientes importantes, que nós esbarrava no relacionamento com... Não, às vezes não é nem com o cara que te contratou, mas o cara que está lá na ponta distribuindo A carga, né? a carga. Porque, mas como é que está sendo feito esse relacionamento? Ele não está sendo, ele é um relacionamento do dia a dia, operacional. Tá, mas tá fazendo uma reunião com o cara, mostrando o número, tomando um café com ele. Então isso aí... Isso ainda vai existir por muito tempo, se não para sempre. Isso, aí com certeza. Isso aí tem que manter, Isso que aí a não, gente... não tem IA que vai fazer Não, isso. não tem, não A tem. gente tem muitos casos lá que chegam clientes, né, oportunidades, leads, falando, 80% do meu faturamento tá na mão de um cliente. Aí o cara já tá, né? Já Preocupado. tá Preocupado. É complicado. E a gente tem essa narrativa lá, né? A gente prefere... Aí isso é uma narrativa interna nossa, da nossa equipe, que bota a mão na massa, que a gente prefere, inclusive é mais fácil, mandar 10 clientes de 10 mil do que um de 100. Uhum. Entendeu? Porque hoje a maior parcela do mercado são pequenos e médios embarcadores. Aí o cara chega, nossa, Tony foi procurar RL, pelo amor de Deus, me arruma um embarcador gigante aí pra eu entrar. Eu falo, calma, filho, esse cara talvez não é o que você tá querendo, não. Eu falo muito isso para os mentorados também, porque tem algumas não é lendas, mas é tipo lenda urbana, né? Tem algumas... Uma coisa com esse embarcador grande, né? Aquelas fábulas assim, né, do mercado de transporte. Tem que ter um embarcador grande para tu crescer. Tem que... Isso aí tá acabando. Cara, isso não é assim. Não, lá a gente tem um O brief. cliente pequeno e o médio são os melhores de mexer. Tu Normalmente vai é ter quem um paga a contato conta. melhor, vai ter um prazo menor, tu vai conseguir ter uma facilidade maior em negociar preço. E o maior detalhe, o pequeno e o médio, um dia eles serão grandes. Que é o que a gente estava comentando. Então, a chance da transportadora crescer junto com esse cara é quase que inevitável. E às vezes o cara é médio, porque ele não tem uma logística eficiente. Aí dá médio com um transportador que também quer um embarcador médio. Os dois crescem juntos. os Normalmente dois crescem acontece juntos. isso, né? A indústria é média, porque não tem uma logística, pega um cara foda, os dois expandem juntos. Mas resumo da ópera, assim, Tony, a gente não tá vindo com a narrativa de que isso aqui é uma bala de... Pessoal, marketing digital não é bala de prata, a gente não vai revolucionar nada assim, não. Mas, assim, a questão do marketing é o quê? O segmento de vocês que é muito bom. Então, vocês têm duas particularidades. Viu só, pessoal? Nosso segmento é bom, cara. É muito Tem muita bom. oportunidade. Fala por que ele é bom. muito bom. Dois itens, né, que eu brinco que são dois poderes que vocês têm nas mãos. O primeiro que é a recorrência. Então, hoje, acho que todo mundo que vai assistir aqui é empresário, é dono de transportadora. Se você tem um modelo de negócio hoje que não tem recorrência, você já fica, né, meio estranho. E segundo item, volumetria. Explica pro pessoal o que é recorrência. Recorrência é você receber, né, o mesmo... Todo mês. Todo mês. Mesmo volume, mesmo valor recorrente. Essa é a mágica da logística. E o segundo, volumetria. Então, ao longo dos anos, esse cara vai colocando mais dinheiro no seu bolso. Você vai crescendo junto com ele. Qual que é a explicação toda? A RL só pega esses dois poderes e liga num lugar incrível que chama internet. Que, de fato, é um lugar incrível. Aí, no meio do caminho, a gente faz os vídeos bonitinhos e faz as campanhas de tráfego. E a gente pode gritar aqui, socar a câmera e tentar enfiar na cabeça do transportador. E não vai entrar na de todo mundo isso. Porque, e tá tudo bem. Tá tudo bem, mas também não tá, porque é o seguinte... Um dos grandes problemas do transporte é a parte comercial. Essa é a falta de oportunidade em cliente, é o motivo de muitos transportadores quebrarem, porque eles
ficam refém, que nem vocês falaram, de um cliente, 80% do faturamento caro, o cara vai espremendo ele quebra. Aí vem outro, E pega o lugar bobo lá, pega o lugar dele, espreme, quebra. Porque ele não faz uma prospecção ativa, né? O Marcelo, que é um amigo nosso aí, que fala sobre venda de frete, Marcelo Trombeta, vendendo frete, sigam ele. Ele fala sobre a venda do frete, não fala sobre marketing, né? Mas ele fala muito isso, cara, prospecção o tempo inteiro, tem que ter. Eu também Tem que concordo estar com isso. sempre acontecendo. O caminhão rodando começa na venda, né? Exatamente. Então, ele só vai pra rua se o cara vender. Então, tem que vender todo dia, né? Então, você tá fazendo esporte, tá pegando uma operação, tá agregando o caminhão que seja em algum lugar, mas você tá sempre em movimento. Uma hora, assim como quase todos que a gente conversa, né? Acerta a boa. Então, É a pepita de ouro que a gente fala. Uma hora cai um clientão. Não é de Teve tamanho. algum cliente de vocês nesse tempo agora que deu assim um up? Teve. Pode citar os Decolou? nomes, não tem problema, né? Se você quiser... O próprio André da Logco, ele André da deu um Logco. feedback interessante pra gente. Pouquinho tempo de projeto, ele já pegou um cara lá que pagou o ano inteiro do marketing. Então, a gente brinca que essa pepita de ouro, ela é inevitável que ela aconteça, só que você tem que estar na internet para ela acontecer. Então, a certeza que você vai ter que você não vai vender é você não ligar a campanha. Se você ligar a campanha, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, você tem que testar, né? Você tem que ver se vai rolar, o que vai acontecer com essa campanha de marketing rodando, entendeu? Mas tem vários, tá, Tony? Esse é um exemplo recente que a gente tem, mas todos os nossos projetos, senão... Claro que tem um ou outro que acaba não funcionando da maneira que a gente quer, e quando a gente vai entender, é aquela questão do comercial, é o cara que ele tá pecando ali internamente com a equipe dele, tá deixando... É aquela questão que eu falo, né? A gente tem clientes que delega e que delarga. Uhum. Um tem resultado, o outro não. Né? Então, o cara que delarga, ele, deixa esse trem rodando aí. Beleza, mas ele vai ter pelo menos o Instagram legal, o LinkedIn, um site bacana. Agora, o nosso marketing, como sendo voltado a vendas, tem que ser delegado. Pô, então eu vou conferir, né? Então, deixa eu ver esse lead que chegou, quantas empresas se cadastraram aqui, qual que avançou, qual que vendeu, qual que não vendeu, por quê, entende? Então, quando ele começa a fazer essa avaliação, fica fácil, como o próprio André. Cara, ele olhou, tomou conta, falou, porra, esse negócio funciona, vou... e pronto, a venda aconteceu. Por quê? Quando a gente fala de internet, Tony, é o embarcador que tá te procurando. Tipo assim, a carga tá no galpão lá. Ele tem que transportar, não é uma... Entende? Não é um cara, deixa eu ver quanto que você cobra. Não, ele precisa transportar o negócio. Então, o mínimo que você fizer, a carga é sua. Agora, se você demorar para responder, você cobra 70 mil, o mercado cobra 60. Realmente, aí você vai ficar tendo que receber muito mais leads para gerar vendas, entendeu? Mas se você tomar conta, entendeu a engrenagem funcionando, e sim, vocês têm que estudar marketing digital, vocês têm que entender como é que o negócio funciona, porque acho que daqui uns 5 anos talvez vocês vão lembrar de mim. Porra, aquele menino lá falou que tinha que... Já vai estar morando em Mônaco. Provavelmente tomando um cafezinho em Mônaco. E aí, aquele menino lá falou, realmente, tinha que estar na internet. Agora eu não consigo pegar mais espaço porque tráfego ficou caro, marketing digital ficou caro. Mas por quê? Você não começou antes? Então... É muito louco isso, né? Porque o momento é agora, então... Sim. E o cara fica pensando ainda se vai investir, mas aí eu vou falar um negócio. Hoje no mercado tem 150, 180, que seja, 150 mil transportadoras. Vá lá quantos que deve ter fazendo realmente um marketing bem feito na internet? 1.000? E olhe lá. 1.000 acho que é muito ainda. Eu brinco então, com assim, o Paulo tu tem todo um mercado, mas um canal para ser explorado, que não está sendo explorado. E quem chegar primeiro vai beber água limpa. Eu acho que quanto mais tempo o transportador, o operador logístico demora para investir em marketing, mais oportunidade ele perde. Mas todo dia tem um cara pesquisando no Google, armazém geral em Goiás. Hoje, agora, 4 horas da tarde, alguma transportadora vendeu pelo Google. Se você que está assistindo aí não vendeu, é porque você não estava lá. O cara poderia clicar no seu site e te ligar. Isso é marketing digital. E é inevitável, tá, Tony? Só fica mais caro. Só fica mais caro. Não tem volta, não. Não tem volta, não. Cada dia que passar, vai ter mais gente investindo, tirando mais resultado. E hoje o cara que já investe, ele vai colocar mais. Eu lembro quando eu comecei a tentear na vida do digital, foi em 2019. Tava começando. Comecei junto com o Thiago Nigro, Thales Gomes. Olha onde é que eles estão hoje, onde é que eu tô. Eles persistiram, acertaram, fizeram tudo certo, né? Tinham, enfim,
são gênios aí também, né, no marketing. Nem Sim, me comparando nesse sentido, mas como ainda tem muito espaço nisso, né, cara? Porque a mídia tradicional ainda também é muito cara. Sim. Então tu tu quer investir aqui na Rede Globo. Pô, tu gasta qualquer campanha aí de 3 meses na Rede Globo é R$1,5 milhão no mínimo. Sim. A questão da mídia tradicional também é a rastreabilidade do projeto. Você não sabe quantas pessoas viram o anúncio, quantas pessoas ligaram através do anúncio, quantas pessoas cadastraram no site. Pelo tráfego pago dá para rastrear tudo. Quem clicou em tal botão do WhatsApp, quem foi pro Instagram, quem ligou no telefone. Chegou lá, vocês sabiam que vocês sabem até se tu chegou lá no final e botou o cartão e não pagou. Dá pra saber tudo. E dá pra fazer um conteúdo pra falar com o cara, tu foi no cartão lá e não pagou, vem pra cá. Vai aparecer na tela do Instagram dele. Exatamente. Então tem um espaço muito grande no mercado aí, né? Como é que, eu queria saber um pouco mais, nós estávamos conversando antes também, quais são os erros assim maiores que vocês veem a galera cometer? Eu lembro que quando a gente fez a reunião lá para conhecer o produto, tu falou, a galera trabalha muito outros aspectos e não trabalha a carga, por exemplo. Não sei se isso é uma coisa estratégica de vocês, não podem falar? Pode. Porque normalmente, como o mercado é carente do digital, a logística não tem familiaridade com posicionamento no Instagram, no LinkedIn. Normalmente o conteúdo é carga segura, sua entrega na hora, dia do motorista, dia do maio amarelo, né? Todo mês tem uma fitinha numa cor, né? O que de relevante o embarcador está extraindo dali? Nada. Então, por exemplo, normalmente quem atende uma indústria do setor alimentício, normalmente o conteúdo começa falando do setor alimentício, para engajar aquele tomador de decisão a ficar no vídeo. Porque depois a gente pega e vincula a logística que você, por exemplo, que sua transportadora oferece para aquele setor. Esse cara aqui tem um diferencial. Ele tem placa de feromônio, motorista bem treinado. Você já está passando sua visão da sua empresa para aquele embarcador. Então você começa a reter ele nas suas redes sociais. Pode ser que ele não esteja no momento de compra dele, mas ele já te conhece, vai ver anúncio seu. Quando ele precisar, trocar de transportadora ou complementar algum tipo perfil de carga, pronto, ele vai te chamar, ele vai lembrar de você. Eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver aqui, mas que tem tudo a ver com marketing de conteúdo, né? Quem é que aqui está interessado no que acontece na prefeitura de Sorocaba, por exemplo? Normalmente. Ninguém ia estar. Aí surge um prefeito lá que faz um conteúdo engraçadíssimo, um negócio, e hoje uma boa parte do Brasil está interessada em ver conteúdo do prefeito de Sorocaba. E essa mesma lógica pode ser aplicada a qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Qualquer negócio. Tem uma coisa que a gente mudou também, que é o quê? A gente não fala transporte de carga. Você está falando que o produto, o insumo, o equipamento daquela indústria é uma carga, meio que já está desvalorizando. Verdade. Entendeu? Então, você transporta equipamento, você transporta insumo, você armazena equipamento, você armazena insumo. Já é outra comunicação. Tipo assim, uma troca simples já dá um resultado mais expressivo pro pessoal, sabe? Porque tudo é visual, marketing é visual. Você vê um vídeo, você vê uma imagem. E sobre conteúdo, Paulo, quais são os conteúdos para usar em cada hora? Eu sei que vocês cuidam muito disso. Qual é o conteúdo para aparecer para o cara que já cadastrou? Qual é o conteúdo que tem que aparecer para quem está procurando ainda? Tu faz os vídeos institucionais, tu mesmo que cuida e vai lá na empresa, né? Normalmente, Tony, questão de conteúdo, vídeo institucional normalmente é para reimpactar quem já conhece a empresa. Então, o cara já conhece, já sabe quem que é a Edine. Então, a gente traz um institucional para trazer confiança para esse cara. O cara tem sede, tem frota própria, tem motorista, tem funcionário, que às vezes o cara fala que tem 50 veículos, mas não tem nada comprovando que ele tem isso. Tá muito inicial isso. Tá muito inicial, né, cara? Então, normalmente a gente roda um institucional de remarketing. O que é remarketing, para quem não sabe? É importante. Remarketing é quem já entrou nas suas redes sociais, quem já entrou na sua página, é quem já entrou em alguma mídia social sua. Então, que não necessariamente você cadastrou. Não cadastrou. Às vezes ele só engajou, só interagiu, curtiu uma publicação, mandou para um amigo.
Então ele já se envolveu com o seu perfil. Tá, mas se o cara meter um aviãozinho ali no... Já engajou. Engajou, tu consegue fazer um conteúdo para começar Só a aparecer pra ele. pra esse Você vai cara. lá na plataforma e fala, só quero mostrar esse vídeo, essa imagem para quem já interagiu com tal publicação, ou quem já entrou na minha página, ou quem curtiu tal publicação. Então a gente tem todas essas ferramentas que a gente consegue utilizar para entregar o melhor resultado para o cliente. Então normalmente um vídeo comercial, ele é segmentado para a indústria, o transportador atende. A gente sobe um vídeo comercial engajando com o tomador de decisão, igual eu te comentei, sempre comentando da indústria, como que a indústria funciona e vinculando o transporte nesse conteúdo. Então a gente só mostra para diretor, para gerente de logística, para comprador. Porque o cara vai ver o vídeo, vai seguir, às vezes vai fazer uma cotação na hora para entender, vai querer fazer uma visita. Então, com esses conteúdos, a gente trabalha o Omnichannel, que é o quê? Cercar esse tomador de decisão com vários conteúdos que a transportadora tem, que são as características que ela tem na operação. Uma frota nova, suspensão pneumática, cada um tem uma característica diferente. Porque isso aí a gente vai trazendo a consciência do embarcador que aquela transportadora está ali para atender ele. Eu acho que o transportador não consegue enxergar tanto esse diferencial também, né? Porque Vocês estão no dia a dia. o cara tá lá, ele tem uma frota toda pneumática e ele não percebeu que aquilo ali pode ter um embarcador que ele não conhece, Que só contrataria por aquilo. que precisa de carreta pneumática. Exatamente. Interessante. Eu visitei um cliente recentemente, que ele é do setor alimentício, ele tem placa de feromônio no armazém. Uma publicação daquela levou um cliente grande para ele. Aí, claro, teve toda a tratativa. Feromônio não é como é que é o negócio feminino lá? Isso aí não é... Não, isso aí... É a plaquinha para espantar. Pra espantar bicho, na verdade, sei é para atrair mosquitinhos, os mosquitinhos vão tá. e grudam na plaquinha. Entendi. Entendeu? Isso é... Outro exemplo também, se o cara controla a temperatura ou se ele monitora. Isso é o diferencial na hora de um embarcador te contratar. Só que, normalmente, esses caras têm uma estrutura robusta, prestam um serviço de excelência para vários clientes, fez isso que fez ele crescer, mas ele não fala isso para ninguém. Aí eu falo, hoje, quem que sabe aí que você tem tal frota? Ele, só quem trabalha aqui e os clientes. A gente é muito ruim, pessoal, em vender o transporte. A gente fez ano passado, nós fizemos lá na Edine, no passado, uma revista. E eu tava com a cabeça de marketing, né? O que a gente faz tudo legal, assim. Cara, tem um monte de ação social que a gente fazia. Sustentabilidade Enchente também. no Rio Grande do Sul, lá minha irmã se envolveu, resgatou não sei quantos cachorros, Legal. botou para jogo os cachorros de novo. Então, assim, a gente foi listando e criou uma revista, ficou bem legal até aquele material, com todas as coisas que a empresa faz de impacto social, né? No final das contas, Tony, são pessoas, né? O embarcador é um ser humano, igual a gente. Então, ele tem sentimento, ele tem os problemas dele, ele tem o dia a dia dele também. Então, a gente tem que fazer situações e conteúdos, igual você mesmo comentou, para conectar com esse cara. Não vai conectar com conteúdo genérico. Ele quer se conectar com conteúdo que faz sentido com o dia a dia dele. Então, um veículo específico, igual a gente estava comentando, os blindados que está vindo aí, né? No segmento está começando aparentemente forte. Então, assim, a turma, o mercado, eles acompanham isso muito bem e eles ficam o dia inteiro buscando na internet alguém que faz sentido com aquilo ali. Eu vou usar um exemplo agora que me ocorreu aqui na cabeça sobre conteúdo para as pessoas entenderem o que nós estamos falando aqui. Vamos pegar o que eu falei antes, o Thiago Nigro. Imagina que aparecesse no Instagram do Thiago Nigro, em vez dele falando uma dica cheia de ganchos e isso e aquilo, uma foto com um fundo amarelo e o Thiago Nigro segurando um maço de dinheiro, assim, dizendo, ganhe mais dinheiro comigo. É isso que o transportador está fazendo hoje. É um pouco nessa linha. O linha. transportador Genérico, ele pode né? ser o especialista em finanças lá, que pode se tornar uma referência, um especialista numa área, né, que finanças que nem o Thiago Nigro é, só que ele comunica isso da maneira errada, né? A gente vê que tem várias empresas, pessoal, a gente tá falando, parece que tá falando mal, né? Mas a gente tá falando mal, não. Não, assim, não tá falando mal, é sempre assim os podcasts, vendo os defeitos, né? Mas a gente vê no mercado, mas a gente que conversa com muito dono de transportadora todo dia, tem muita gente fazendo o feijão com arroz, né? Se você pegar os maiores hoje, inclusive os que você conversa, você vê que o cara faz o básico bem feito, ele tá fazendo isso que a gente tá falando. Né? Ele tá com a rede social em dia, ele tá falando de sustentabilidade, ele tá falando de, talvez até de veículo elétrico já, né? Tem gente já falando disso. Nós estávamos com o pessoal da Lenarge antes aqui, que é o nosso episódio anterior,
Sim. Eles estão com GNL, eu nem sabia que usava GNL, que é o gás né? líquido, que o GNV é o gás sem ser gasoso, gasoso, sem ser líquido. Eles fazem lá, bota o líquido no caminhão e passa pela transformação ali, vai para o motor o gás. Isso é um conteúdo. Exato. Então, eles são uma empresa grande, com uma gestão muito apurada. E, cara, mesmo a desculpinha de todo mundo, mas eu não sei, eu sou caminhoneiro, comecei com caminhoneiro, ou eu não sei, eu sou pequeno. O cara começou como caminhoneiro, estava sentado aí onde tu tá. Ele era caminhoneiro. A maioria. Eu acho que isso é muito do empresário também mudar a cabeça, sabe? Cara, tu tem que ir botando gestão, tem que ir melhorando, ninguém é superior, diferente. O cara da Lennar não nasceu com 1.300 caminhão. Tem uma construção, né? Tu tem um começo, né? Então, alguma coisa foi feita. Eu conversando, tu vê que o cara, ele quer aprender. Então, a gente está num momento que o transporte está aprendendo com vocês. A gente comentou, vocês estão nesse momento educando o cliente a entender a dor que ele tem. Tem uma coisa, Tony, quando eu visito, a gente tem um plano full service, que eu fico 3 dias no cliente. Então, eu começo com a diretoria, entendo qual que é a visão dele da empresa, pergunto tudo, eu falo que eu seco a fonte. Eu pergunto tudo da operação. Qual que é a história, por que você quis ir para esse segmento, qual que foi a sua visão para esse segmento e não para outro. Aí ele vai contando a história. E é isso, é isso que ele me conta que eu levo para a internet, porque isso traz proximidade com o público. As pessoas se conectam com histórias, né? Exatamente. Porque se você mostrar algo bem básico, genérico, carga segura, é obrigação. A entrega chegar na hora é obrigação. É igual falar que eu tenho um computador e cadeira dentro da agência de marketing. É a mesma coisa. Entendeu? É um conteúdo muito genérico. Então eu vou lá, seco a fonte, pergunto tudo. Mas e essa ferramenta que você tem aqui? E esse funcionário, ele serve para quê? O que ele faz aqui? O que ele controla? Beleza, vamos contar uma história, vamos montar um conteúdo, vamos fazer uma entrevista, um depoimento e vamos jogar na rede social. Que é isso que gera engajamento, entendeu? E o Paulo, assim, várias vezes ele acompanha a operação também, né? Ele comentou do vídeo, a gente estava falando do vídeo institucional, né? A gente tem alguns conteúdos que a gente faz que a gente chama de vídeo comercial. Né? Então, a gente vai, acompanha uma operação do ponto A para o ponto B, faz todo o conteúdo, faz toda a edição, para conectar com alguma venda que ele quer fazer ou conectar com o segmento que ele quer atacar. Na verdade, eu chamo eu que inventei o nome, é vídeo operacional. Aí, ó. Porque no vídeo operacional você consegue mostrar do início ao fim como que você atende o cliente. E normalmente no vídeo operacional eu já começo falando da indústria que ele atende, porque o tomador de decisão, é do meu segmento esse cara aqui, o que ele faz para atender? Origem, destino, como é que foi transportada a carga, processos de segurança, se teve reunião com os colaboradores para poder transportar essa carga. Então, tudo isso do vídeo operacional, do dia a dia, está nesse vídeo. Tudo que o cara faz. Como é que atendeu o cliente, como é que transportou a carga, como é que é a questão da rastreabilidade, e a gente coloca tudo isso na internet. Se a gente vamos pegar um exemplo aqui, um cara que só faz container. A gente vai, faz a operação, grava tudo, ele saindo do Porto de Santos, indo para a capital de São Paulo. É o conteúdo perfeito para conectar com qualquer importador ou exportador. É isso que o cara quer ver. Pega 2 transportadoras, uma que tem o vídeo, uma que não tem, e senta na mesma reunião. Quem que vai sair com a venda? Quem tem o vídeo, porque é a maior prova social que existe. É um vídeo mostrando os 10 caminhãozinhos subindo, descendo, com a carga, embarcando, desembarcando. Né? Então, a criação de conteúdo, ela vai nessa ponta. Entende? Então, pra você ver, né, a gente começou falando de tráfego, a gente tá terminando de falar de vídeo. Então, a RL nasceu como uma empresa de tráfego pago, 100% tráfego pago. E no meio do caminho a gente foi entendendo que, agregando esses outros serviços, os projetos vão dando cada vez mais resultado. Vai a gente ensinar um videomaker a gravar uma operação de transporte. O cara não vai conseguir fazer do jeito que a gente faz. A gente sabe o que o take, a gente sabe o que tem que mostrar, o que o embarcador quer ver. Entende? Então não é só um videozinho. Né, realmente focado na estratégia que a gente já definiu antes. Porque antes do Paulo ele define tudo, o que ele vai trabalhar, etc e tal. Então fica... aí esse Omnichannel começa a se encaixar, né? Então o conteúdo do LinkedIn está vinculado com o do Instagram, que está vinculado com o do YouTube e está no site dele. Então todo lugar está falando a mesma coisa, falando a mesma linguagem, sabe? Então... Eu comento com todo mundo que além de estudar muito logística, eu tenho que entender o que o embarcador precisa ver para ter atenção.
Pô, o que ele precisa ver dessa transportadora para ele poder chamar, fazer uma cotação? Então, eu vou muito nessa linha, sabe? Eu brinco também que são 3 dias de visita. Primeiro, eu falo, finja que eu não existo, eu vou tirar foto, fazer vídeo, todo mundo corta o cabelo, se arruma, limpa a frota. Segundo dia é só depoimento, entrevista. Então, é realmente o pessoal falando como é que funciona a operação, características, ferramentas diferenciais. Terceiro dia eu acompanho a operação. Aí eu brinco, não me manda para Manaus, não. Senão eu volto daqui 6 dias. Mas... Nada contra Manaus, viu, gente? Manaus é legal, cara. Pegar a balsa ali. Vai lá visitar, vai pro meio da selva. Aproveitar para conhecer o Brasil agora. Teve um cliente nosso que no site dele, ele fez uma operação em Manaus, aí tinha uma onça. No meio da... Ele foi fazer uma entrega, apareceu uma onça no meio da indústria. Jesus. Tem um amigo meu, a gente fez, o podcast saiu agora, episódio 4, que é o Marcos Couto, da Vitlog. Legal, já ouvi falar. Eles estão fazendo um projeto agora, chama Brasis da Vitlog. Ano passado eles já fizeram um movimento que eles foram para Manaus, que eles têm operação para lá também. Então fizeram uma produção bem legal, vocês vão gostar de vídeo, assim. Ele é um cara que está à frente nesse sentido, né, dessa legal. área de marketing e tal. Não sei como é que tá o tráfego lá, Marcos, hein? Acho que você tem uma oportunidade aqui para trabalhar, acelerada nas coisas, trabalhar, né? O tráfego lá. Mas é interessante porque é uma oportunidade para ti, né? Nós estávamos falando antes de viagem aqui. O Paulo está indo para todo lado no Brasil aí conhecer toda a logística, né? Depois ensinar sobre isso. Oi, por mais que parece que fazem a mesma coisa, cada um tem sua particularidade. Eu fico impressionado. A gente tem 30 clientes que só atende o setor alimentício. Cada um faz uma coisa, cada um atende o cliente de uma forma diferente, tem uma tecnologia diferente, uma frota diferente para poder atender esse cliente. Vocês acham que é uma oportunidade para os frotistas e transportadores nicharem mais os seus negócios hoje? Parece contra-intuitivo, né, Tony? Você fala assim, poxa, eu vou nichar e eu vou perder a maior parcela do mercado, mas na verdade é ao contrário. Porque quem faz tudo não faz nada bem feito, né? Então, quando você começa a segmentar, a sua operação vai se transformando para uma carga específica, para um segmento específico, etc. A gente está falando da turma de veículos antes, a turma do alimentício, o cara do pneu, o cara... Então, quando ele começa a fazer isso, na verdade, ele vai abrindo portas para o mercado segmentado, que ele vende mais fácil, ele pode cobrar mais caro, ele vai rodar a operação, com certeza, de forma mais saudável. Né? Imagina a operação está toda alinhada para aquele segmento. Para aquele segmento. Então, imagina você rodar placa solar e ali você vai rodar frigorífico. Aí. Por isso fala que transportador é tudo doido, né? Por causa disso. Então, aí já é uma perda de foco meio grande. Entende? Mas a maioria trabalha assim. Pelo menos os que a gente tem contato. O cara, ele chega lá bem assim, faço de tudo tá bom, mas quando a gente vai entrar a fundo, pera, isso aqui não faz mais sentido? Pô, faz. Isso aí é fácil para mim. Pô, então vamos falar disso aqui. Aí você começa a construir uma estrutura, não necessariamente de posicionar o cara como especial, por mais que já tem vários que já se comportam assim no mercado, né? E a gente vê que funciona, mas você não precisa de falar, agora eu só faço isso. Não, mas na estratégia de marketing você pode segmentar isso. E hoje, pelo jeito, vocês pegam mais quem trabalha com lotação, né? Que não é o fracionado ali. Hoje, assim, com o que a gente sente na nossa operação de marketing, tá, Antônio? A maior parcela do mercado é dedicada à lotação de carga seca. Então, essa é a maior parcela do mercado e a gente atende qualquer tipo de transportador. Qualquer tipo. Tá? Então, desde o cara que faz container fracionado, o cara que só faz frigorífico refrigerado, isso aí... É porque essa estratégia de nichar, eu falo muito na minha mentoria para os alunos. Cara, fica bom numa coisa. Isso. Depois faz outra. É isso aí. Facilita a nossa vida. Não é que tu tem que ter um nicho só, mas tenha 2, 3 no máximo, perfil de carga. Trabalha bem isso e se torna relevante fazendo isso. Aí depois tu tenta outra coisa, porque o que acontece é que o cara tem 5 caminhões, ele tem um HR, um baú, um 3/4 frigorífico, uma carreta carga seca. Cara, e é ele mais a mulher dele gerenciando. Aí é moderna mesmo, não tem? E ainda mais quando a gente vincula isso com a internet. Isso que a gente está conversando, isso já é uma boa prática, tem anos, a gente só parece que não percebe, mas tem clínica de estética que só faz, sei lá, botox. Aí tem a outra que só faz
colágeno. Isso já está acontecendo. Primo Rico só fala de finanças. O cara não fala de finanças e emagrecer. Não, aí tem um cara que fala de fitness. Contabilidade só para transportadora. Contabilidade especialista. Por quê? Facilita a vida de todo mundo. Claro. Facilita a vida do cara que está do lado de cá e do lado de cá também. Então, no segmento de vocês também funciona. Claro que funciona. Óbvio que traduzindo também a transportadora. Hoje vai ser o podcast falando exemplos do Primo Rico. Mas o cara, ele tem o canal lá que é hoje com não sei quantos milhões de seguidores. Nichado. É a mesma coisa que uma transportadora. O canal dele é como se fosse a transportadora. E se ele diversificasse, igual a transportadora faz, era a mesma coisa que ele fazer isso. Agora como eu tenho, é porque eu tenho um canal com 10 milhões, eu vou fazer 5 coisas diferentes. Vai dar errado. Vai dar errado. O que eu sinto que os donos de transportadora sempre falam com a gente assim, o mercado é prostituído. Eu concordo com isso tudo, isso faz parte do dia a dia. Só que eles esquecem que o embarcador ele também quer se sentir bem atendido, ele se preocupa com essas coisas. Tem uns que talvez também não, vai fazer por preço e tá tudo bem, mas tem um monte. O cara, esse cara só faz container. Eu vou fazer com ele. Um pouquinho mais caro, mas não vou ter as dores de cabeça que eu tenho com outro. De carga chegando atrasada, sinistro, um monte de dor de cabeça. Então, quando a gente fala aqui de aumentar o volumetria e valor do frete, que a gente vai provar isso ainda, mas é nessa linha. Sim. Então o embarcador ele fala, eu quero evitar dor de cabeça, ele paga um pouquinho mais caro para estar aqui. Né? Então, o que a gente está tentando encaixar aqui nesse bate-papo com o marketing, vinculando tráfego, isso tudo, é isso. Realmente, falando de tráfego de novo, mas é facilitar a vida de todo mundo. Né? De conectar com o cara que você quer, você senta na mesa com ele, faça um negócio com ele, todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz. E acaba que a comunicação fica direta, né? Fica na mesma linha. Porque, imagina, você atender vários segmentos, você atende um embarcador do setor alimentício, o outro de placa solar. O que o embarcador está pensando de você? É isso que eu acho que vocês têm que refletir aí, a precificação muda, a conversa muda, a região de atendimento muda. Então, é melhor você atender o mesmo perfil de segmento, porque a apresentação comercial vai estar aderente, a comunicação nas redes sociais vai estar aderente. Operação, tudo, motorista, funcionário, tudo. Inclusive fechou com uma empresa bem bacana, eu gostei, eu vou conhecer um pouco a estrutura deles, que é a Spolier, deve conhecer. Sim. Eles têm uns equipamentos bem bonitos, assim, cara, é pegar aquilo ali... Mariano, um abraço, Mariano vai tem que estar presente aqui no podcast também. Então, eles têm uma estrutura muito bonita. Cara, vinculando isso com o marketing digital, pegando uma parte do operacional do Mariano, vou conectar com ele com o embarcador e falar assim, realmente, fez assim, entende? Então, assim, o pessoal, eles já têm isso internamente, eles só esperam que vocês comecem a ter essa sacada. Né? O Tony já fala isso o dia inteiro com vocês, mas agora vocês comecem a fazer, né? A Spolier mesmo, o Mariano, ele tem grandes embarcadores, né? Ele participa, eu sei que ele tem contrato com grandes embarcadores, mas o ponto aqui é, o transportador pequeno, médio, geralmente ele está olhando para o Spolier aí, que é grande, e dizendo, mas ele tem contrato com a empresa tal. Mas ele tem 200, 300 caminhões, não sei quantos ele tem, 500. Então, sempre tem a desculpinha aquela para olhar para o teu modelo de negócio. O meu modelo de negócio pode ser, não vou ter um embarcador grande. Eu vou ter só um embarcador pequeno. E eu vou crescer com esse modelo. Ou que nem tu falou, eu vou apostar num embarcador que é pequeno hoje, que é médio, e vou colar nesse cara que eu tô vendo que esse cara tá crescendo, eu vou crescer junto com ele. Exatamente. Então, o transportador vive também muito de desculpinha. Mas é porque não tá pensando na estratégia. E a gente comentou isso mais cedo também. O cara fica tanto na operação, que é o que eu falo lá na mentoria. Cara, hoje tu tá 100% na operação. Separa 20% do teu tempo para não ficar na operação. E vai pensar no seu negócio. Como é que é o negócio de vocês? Vocês comentaram um pouco sobre isso. Vamos conversar sobre empreendedorismo, que vocês estão nessa pegada de crescer também. E vinculado com o que você acabou de comentar com o transportador, assim, pessoal, acho que o que a gente sente lá, tá, Tony? Vinculado ao nosso negócio também. O pessoal não sabe o que eles querem. Cara, a gente conversa com empresas de 30, 40 milhões por mês, o cara não sabe o que é transportar. Ele tá perdido. Então, assim, você bater na mesma tecla por tempo suficiente, até você validar se isso deu certo ou deu errado. Que for vinculando com a sua dúvida, que é o nosso caso. Então, a gente teve que bater muito na tecla a gente teve que rodar muita campanha.
No início só, né, a gente brinca, né? A gente rodava pro meu tio lá, só chegava geladeira, fogão, e ele, porra, não faço essas coisas aqui não. Mudança. Então a gente teve que realmente trabalhar, a gente teve que entender, porra, então calma aí, então é carga fechada, frete dedicado, não sei o que, ó, lotação, localização e tal. Porque se eu tivesse desistido nesse primeiro feedback, eu não ia estar aqui agora. Entende? Então, eu também tenho esse feeling no transportador. O cara, ele fica tentando e pá, mas nada funciona. Ah, mas o cara lá, porra, você atende tal cara. Eu falo, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem mercado pra todo mundo. Entende? Só que é você bater na mesma tecla. Né? E vinculando com o da RL, foi o que aconteceu com a gente. Eu bati tanto. E vocês fazem também, não é só embarcadora, atração de motoristas também, né? Também. Da mesma forma que a gente faz marketing. Estratégias geral, assim, para tráfego para estar aí o que o transportador precisar naquele momento. Eu comento assim, parece loucura o que eu vou falar agora, mas a RL ela costuma resolver problemas operacionais dos clientes com marketing digital. Sim. Né? Então, o exemplo, vamos supor que você tem 10 carretas que voltam vazio de São Paulo, tá? Você fala, Rafa, eu preciso de um embarcador que faça São Paulo, Porto Alegre. Vou criar uma campanha que vai captar o embarcador que está em São Paulo, que quer mandar a carga dele para Porto Alegre. Isso é marketing digital. Rafa, eu saio de Porto Alegre todo dia e eu vou para Itajaí, todo dia. Só que os veículos ainda têm ociosidade, dá para colocar mais carga. Eu vou arrumar um embarcador que faz Porto Alegre e Itajaí. Então, o marketing digital ele facilita essas coisas. Então, além de fazer marketing para captar embarcador, a gente também faz para captar motorista. Porque um motorista que é bom mesmo hoje, ele já trabalha em outro lugar. Sim, com então, certeza. A gente tem que criar campanhas para ele ver que sua jornada é mais atrativa, sua rotina é mais legal e ele querer conversar com você, entende? Então, também com tráfego pago. Né? Então, a gente também faz isso e dá super certo. Tem nada a ver com ferramentas do mercado aí não, tá, gente? É marketing mesmo para atrair esse motorista. Beleza? Seja ele para agregar, ser terceiro, CLT, isso aí você escolhe e vai cair esse cara. A gente tem estratégia hoje também, Tony, que um simples post de visita ao cliente traz outros clientes. Tipo assim, fulano, quando você for visitar um cliente seu, tira uma foto com o cliente, marca ele no LinkedIn. Tem gente que não quer fazer com medo de alguém roubar. Mas acho que se o cara atende bem, ele sabe que o cliente não vai sair. Isso é uma jogada que dá retorno. Tá vendo? Esse é o medo da falta de relacionamento que a gente Falta de relacionamento. O cara não conversa, não liga pro cliente, não faz nada. Realmente, não posta nada não que... Mas se você é amigo do cara, você conversa com ele... Você chama ele sua transportadora, tira foto, marca, visita outro, tira foto, posta. Vocês costumam captar depoimento de cliente também Fazemos isso também. Sim. Fazemos isso também. Isso prova social, né? Importantíssimo. Prova social. Importantíssimo. Tem que pedir autorização, mas faz tudo. Mas nós estávamos falando sobre a questão do cara ser operacional, né? Sim. Vocês também nós comentávamos antes, vocês estavam muito operacional no negócio e agora estão mais estratégicos, né? Pra galera do marketing digital aí, que conta entende, um pouco sobre isso. A galera do marketing digital aí... Podemos falar desse assunto. Eu e Paulo, a gente chegou a rodar sozinho 80 projetos simultaneamente. Eu cuidando de 40, ele cuidando de 40. Só que era só tráfego, né? A gente era meio maluco do tráfego, assim. Era o dia inteiro. A gente ficava... Ainda trabalho, né? De 8 às 10 da noite, mas acho que um pouco menos hoje. Mas nessa época era todo dia, a gente era fissurado com tráfego. Mas a gente viu que... Vocês estão magrinhos agora, estão bem, né? Eu não tô comendo direito. Mas nessa época, assim, até as coisas foram acontecendo porque, como a gente foi abrindo o mercado, a gente só foi escutando o mercado e implementando o que ele queria. Né? Então, o gerenciamento de redes sociais, a gente não tinha. Eu não sei fazer uma arte hoje. Se eu pegar para fazer, eu não sei. Então, a gente teve um cliente e ele falou, pô, vocês podiam cuidar de rede social também, vocês só fazem tráfego. Aí a gente começou a ouvir isso com uma certa constância. Trouxemos gerenciamento de rede social, começamos a contratar mais pessoas. Pô, vocês podiam começar a fazer site. Pô, faz landing page. Começamos a fazer isso também. Porra, tô em demanda de motorista. Falei, porra, vou subir uma campanha pra esse cara. Deu certo, virou um produto. Hoje a gente faz até portal de seminovos. Né? Então o cara tem muito cavalo e implemento para vender. A gente faz o portal, tipo o seu próprio LX lá, sua própria Web Motors, e rodamos tráfego para vender os cavalos. Normalmente os grandes têm. Os grandes têm. Então a gente foi criando essas soluções. No meio do caminho, a gente percebeu o poder do mercado, né? Porque a gente está falando isso tudo, pessoal, mas tem uma boa parcela do mercado hoje que sabe que tem necessidade, né? Principalmente a segunda geração chegando agora. Meu telefone toca o dia inteiro. Né? Pô, Rafa, eu quero fazer marketing para minha empresa também e tal, vamos montar um site para minha transportadora e tal. Então, esse mercado tá com essa demanda sim, e foi inevitável o nosso crescimento. Né? Então, acho que também uma das maiores provas que tráfego funciona é a própria RL.
A gente não Sim, chegou em todo mundo, não equipe teria, crescendo, negócio bombando. Exatamente. E o desafio daí pro estratégico. Agora a gente quer sair um pouquinho do operacional, Dá ainda fica... pra sair 100%, né? ainda fica, mas quer ir pro tático, quer ir pro estratégico, e realmente a gente viu o potencial que o mercado tem como um modelo de negócio é atrativo, não tem por que não ter escala, né? Então, na verdade, eu acredito num 60-40 ou 70-30, talvez, estratégico operacional. 70-30. 70 estratégico, 30 operacional? Ou o contrário? Não, agora tá ao contrário. Eu acho que eu já fiz tanta coisa que eu só quero tomar o café em Mônaco mesmo. Daqui a pouco ficar mais tranquilo. Mas assim, são processos, pessoas, a gente contrata muito, às vezes erra numa contratação. E é isso, é o que todo mundo passa. Né? Então, assim, um dos maiores tiros no pé que a gente deu foi ter aberto vaga pro mercado e ver um monte de gente que não fazia sentido. Você perde tempo, né? Perde tempo, perde dinheiro, etc. Mas você começa a acertar nas coisas e as coisas começam a caminhar. Né? Então, a gente tem um escritório legal hoje, está expandindo, vai para o escritório maior ainda, que é dobrar, se não triplicar o tamanho da equipe até dezembro. Né? A gente começou a pegar forte mesmo no comercial. Crescendo. A gente começou a pegar forte. Comprar aquele prédio da Localiza ali. A ideia é ter o prédio todo, só o andar não dá. Então, assim, a gente realmente começou a investir muito em tráfego nos últimos meses, assim, no último ano praticamente, investir muito mesmo em mídia. E se não retornasse, a gente não faria isso, né? Então, o dinheiro volta. E a gente quer realmente pegar essa parcela do mercado, que já teve experiência, tem um nível de consciência. O cara, às vezes, que não tem, ele nem contrata o nosso serviço. Tá tudo bem, esse cara talvez ele tenha que estudar mais um pouquinho, né? Tem que ouvir um pouquinho o Tony batendo essa tecla com ele e falar, pô, realmente eu preciso disso. Mas a RL, ela, cara, foi incrível isso que aconteceu nos últimos 2 anos, assim, a gente cresceu muito mesmo. A gente cresceu ali, acho que tem no nosso planejamento estratégico 2024, 323%, não vou lembrar exatamente, tá? Mas é um crescimento relevante para uma empresa e provavelmente esse ano a gente repita esse número, senão talvez até um pouco maior. E vocês estão com a Tipler também, né? Temos, é o Paulo que toma conta. A Tipler é nosso patrocinador aqui do podcast. Qual é que é a melhor banda de recapagem no mercado mesmo, Paulo? Tipler. É o Paulo que vai fazer isso aí dele. Isso aí, a Tipler é nosso parceiro aqui no podcast. Abraço pro Jandrei. Quem mais que tá? Estevão. Isso aí. Estamos trabalhando junto aqui. A Tipler é a melhor banda de rodagem do Brasil. Eles são referência mesmo. Referência. E a gente estava falando antes também sobre os cuidados com segurança, né? Com segurança... Importantíssimo. Para o embarcador, inclusive, né? Nós falamos aqui, como é que eu vou conquistar um embarcador? E a 3S oferece esse tipo de diferencial, né? Inclusive, tu tendo imobilizador da 3S, em muitas apólices de seguro, tu consegue carregar cargas mais valiosas porque tem o equipamento deles lá e agora também com a Autolife, com os baús blindados, né? Então, que é um diferencial também, né? Imagina com... Isso é um prato cheio para a RL trabalhar. O cara diz, olha, eu tenho um baú blindado da Autolife. É um baita diferencial para captar muito cliente. É um ótimo conteúdo para colocar no LinkedIn, tá vendo? Exatamente, cara. E também nosso parceiro é a Truquipag, né, cara? Truquipag, nosso parceiro antigo. O Cássio tava falando com eles hoje que nós temos que trocar umas figurinhas aí. Boa, vamos trocar. O Cássio tem uma estrutura robusta comercial lá que pode casar muito bem com o trabalho da RL. A Truquipag é uma empresa que surgiu que nem vocês, assim, né, cara? Começou pequenininho lá, o Cássio e mais 2, 3, e foram indo. Hoje estão com 160 colaboradores, se não me engano, quase 200. Uma super estrutura. E também trouxeram para o mercado, um mercado que, diferentemente, hoje vocês estão... Não é que não existam agências que atendam transportadoras, mas o posicionamento que vocês têm é um posicionamento inovador, né? Que foi o que a Truquipag fez lá atrás, de trazer para o mercado que já tinha Ticketlog, Edenred, grandes players aí, desafiou esse mercado e conseguiu crescer com atendimento diferenciado, com uma visão diferente que trouxe para o transportador benefício, né? Então, atendimento, qualidade, isso aí nunca deixa de, como a gente falou antes, relacionamento, atendimento, o mínimo. Nunca vai deixar de existir, né? Exatamente. Muito bem. Pessoal, encaminhando aqui para a finaleira do
no nosso podcast, a gente, no fim, caiu na armadilha aqui, que eu acabo fazendo os meus convidados cair um pouco nessa armadilha, a gente ser queixado no transporte, né? Mas eles têm uma visão muito positiva no transporte, vem diferentemente daquele lugar comum de se queixar, o transporte é ruim, a margem realmente ela é baixa, mas vocês são uma das poucas empresas que estão preocupadas em botar dinheiro no bolso do transportador. É um pouco, talvez, mais otimista. Botar dinheiro, otimista. A gente está preocupado em ver o lado bom da transportadora. E tem o lado bom, né? Nós estávamos sentados na frente de um senhor aqui há pouco com 1.300 caminhões, com a estrutura robusta, família inteira trabalhando no negócio, com certeza a família tendo uma vida boa, motoristas bem remunerados, né? O transporte é um negócio bom. Sim. Ele só é ruim quando tu não tem gestão, quando tu não investe, quando tu tem um pouco de azar, mas o azar caminha ao lado de quem está despreparado muitas vezes, né? O azar pode acontecer várias coisas, mas hoje existe gestão para o transporte não ser mais tão ruim assim, né? E esse tipo de conteúdo que você mesmo faz, não só esse nosso, mas todos esses que você está fazendo, você já é um prato cheio para o cara estudar, se dedicar, são ferramentas que você está entregando para o cara de graça aí. Com certeza. Alguns vão usar, outros não, e cada um segue o que... Mas olhando assim, Tony, são vocês que movem o Brasil. É o transportador. Igual a gente comentou, essa mesa chegou aqui através de um caminhão. Tudo aqui. Tudo chega sobre rodas. Tudo chega sobre rodas. Isso aí. Eu queria perguntar para vocês no final, eu gosto de fazer essa pergunta também, independente assim de transportadora, mas acho que um dos nossos focos aqui também é incentivar o empreendedorismo, né? Sim. Vocês têm uma história recente de começar um negócio entre poucos amigos e sócios e tal, estão crescendo agora. O que vocês diriam para quem quer crescer, seja no transporte, seja num prestador de serviço para o transporte também, né? Numa empresa que atende o setor, mas o que tu diria para o cara que vai começar hoje? Compra um curso do Thiago Finch. Não. Pode ser que ajude também, mas talvez comprar o seu é melhor, né? Porque é nichado. Mas assim, Tony, acho que baseado na minha experiência e como que eu me espelho no mercado, acho que a palavra assim cara, eu olho para isso todo dia é disciplina. Então, assim, eu não sou o cara mais inteligente que você imagina, assim, tô longe de ser isso, só que eu faço isso todo dia. Tem X anos que eu já faço isso, é impossível dar errado, não tem como. Você também, Leonardo também, e todo mundo que você já deve ter conversado. Persistência também, acho que é o... Persistência, você... Cara, igual assim, bati muito nessa tecla com meus pais, na época eles não acreditavam que esse negócio daria certo. Né? Mas tem hora que você tem que aprender a mentir pra você mesmo, você tem que acordar de manhã e falar, não, vai dar certo, você consegue, etc. E mesmo você não tendo nada, não tem nenhum real, tá devendo, sei lá, acabou de comprar um caminhão de 1 milhão, mas você tem que acordar de manhã e ter disciplina. Evitar distrações, estudar ferramentas, etc. E acho que a gente ouviu isso de um cara, né? Ser otimista também, né? Não adianta nada você ficar pensando que vai dar errado. Aí vai dar errado. A gente ouviu isso de um cara e falou, cara, 5 anos não é só para transportadora, qualquer negócio. Claro. 5 anos. Fica 5 anos batendo na mesma tecla. Não tem como, é todo mundo que a gente está falando aqui no 5º, 6º ano que o negócio estourou. Então, a linha é a mesma para todo mundo. E tem aquele papo... O papo de coach, aquele que acredita em você, né? Que parece assim, não, é papo de coach, mas eu acho que é por aí, né? Né? Já começa por aí, né? Tu tem que acreditar, porque vai ter muita gente dizendo que não dá. E o principal é tu mesmo se questionando. Será que vai dar? Será que não vai? No meio do caminho você encontra os doidos, igual achou o Paulo, e você vai tocando. E você consegue, todo mundo consegue. Rafael chegou lá em casa com... um computador. E um sonho. computador e um sonho. Meus pais estavam indo pro interior. Aí ele chegou lá, Paulo, tem uma ideia inovadora. Falei, 2021 para 22, né? 2021 para 22. E eu tinha acabado de entrar numa empresa de software, sou formado em ciência de computação. Aí não, Rafael, agora não, pera aí, deixa eu mudar para outra casa. A gente conversa. Ele chegou lá, o tráfego pago, ele abriu, mostrou, presta serviço aqui. Aí você aperta um botão, a pessoa do outro lado do estado vê o anúncio, compra, o cliente fica feliz e te paga.
Eu, como era desenvolvedor, fiquei assim, vou trabalhar até 5 horas da tarde, vamos embora, até meia-noite, todo dia. E foi. Ele começou a receber muita demanda de cliente, indicação. Nossa, sobe anúncio, rastreia a página, cria a página. E a gente foi indo. Persistência. Estudar também é muito importante, conhecimento, ler livro, papo de coach. Mas é estudar. Mas é isso, cara. É isso. Mas eu só fiquei bom em marketing para logística porque eu estudava o segmento, eu estudo o segmento de vocês todo dia. Vejo podcast, porque eu tenho que entender como é que funciona. Para eu poder criar um conteúdo de marketing para o embarcador engajar. Então é persistência. É. E eu lembro que nesse começo eu dei a opção pra você, né? Eu falei Sei, assim, me deu opção. você pode fazer sozinho, eu te ensino. Porque eu já tinha meus clientes na época, né? Eu falei, ele é amigo de infância. Eu falei, pô, eu te ensino, você cria sua carteira de clientes e você vai voar. Ou você vem comigo. Tô precisando de gente, eu quero crescer, quero ser muito grande. E aí ele foi pela segunda opção. Não que a outra não tenha dado certo, mas a segunda deu certo. E é isso que importa, né? Eu não sabia conversar direito. Não, deixa eu ser seu funcionário. Nunca a primeira não daria certo, mas a segunda deu super certo. Mas é isso, Tony, assim, disciplina, cara, tem desde 2021 que eu acordo todo dia pensando no negócio, eu durmo pensando no negócio, produto novo, solução nova. Eu vendia, hoje o que eu vendo por R$25.000 por mês, eu vendia por 1.000. Então, assim, é incrível o que aconteceu, tá? Mas é disciplina. Tem o que eu li no livro Diário de um CEO, recomendo para todo mundo. Uma frase que me chamou muita atenção foi: você só cresce quando você faz algo que você não é qualificado para fazer. Com certeza. Dá frio na barriga, dá medo, vai dar errado. Não de investimento também, mas podcast, fazer um vídeo, aparecer, dar a cara na câmera, tipo assim. Sim. Realmente vai mudando. Você fica com medo. Passou por isso. Frio na barriga. Eu passei por isso. Quando eu tive que vender, eu comecei a o Paulo vender. vendia, né? Eu era caladão, só gerenciador, tráfego pago o dia inteiro. Cara Campanha, do software. abrir a documentação do Facebook, não, se eu fizer isso aqui, vai aparecer ali, vou rastrear só para iPhone. Por isso que nosso tráfego deu super certo. Vou pôr só para iPhone 16, só para quem tá no Wi-Fi, só para quem vai ver mexendo no celular de noite. Era um teste. Aí comecei a ficar fissurado, só que eu precisei começar a entrar no comercial. Rafael falou: Paulo, marquei sua primeira reunião de venda. Aí eu falei: nossa, o que eu vou falar pra esse cara? Tudo errado. Gaguejei, fiquei vermelho, não sabia o que eu falava pro cara. Falei, não, esse foi o primeiro passo, né? Deixa eu treinar, deixa eu ler um script, eu já sabia o que a gente fazia, eu não sabia transmitir. Comunicação, falei, não, deixa eu treinar aqui. Na segunda reunião, vendi. Então, tipo assim, a gente vai crescendo quando a gente faz algo que a gente não é qualificado. Eu tenho muito isso pra mim, isso é muito bom. O empreendedor tem que estar sempre criando uma instabilidade para Sempre. ele e para o negócio. Não uma instabilidade de ficar fazendo bobagem, né? Mas sair da zona de conforto. Criar instabilidade, zona de conforto. Zona de conforto, quando ele viu que tá, vamos criar mais um negócio aqui. Isso na vida também, né? Porque tu tem que ir te testando, né? Agora hoje eu saí daqui sabendo um pouco mais de tráfego. É isso. E é isso que tem que sair fazendo. É isso aí. Isso aí. Muito bom, Tony. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Agradeço. Prazer todo meu, Tony. Eu já me expliquei antes aqui que normalmente a gente tem um brinde, né, um presentinho no final aqui, mas como eu viajei com a bagagem de mão só, buscar depois. Depois a Camila vai pegar o endereço de vocês, nós vamos mandar uma xícara personalizada lá para vocês, um kitzinho do Café com Tony. Mas foi um papo muito legal, muito bacana. Vocês estão revolucionando aí a área de tráfego e marketing para o transporte e com certeza vão ajudar muitas empresas a crescer, evoluir e crescer junto, né? Sim. Então foi muito legal, muito obrigado por aceitarem o convite aí, estarem junto com a gente. Eu que agradeço, Tony. Tamo junto. Valeu, turma. Valeu, muito pessoal. Bem. Pessoal, não esqueça de ligar as notificações, curtir, compartilhar, comentar no Spotify, YouTube, apertar todos os botões que tem lá para estar ligado nos próximos episódios. Esse foi o episódio 8. Em breve teremos o episódio 9 e muitos outros pela frente. Esse é o podcast Café com Tony, podcast feito de transportador para transportador. Nosso propósito é transformar o transporte por meio da educação. O Brasil precisa ser transformado por meio da educação, mas a gente começa por onde a gente consegue alcançar, que é o transporte. Beleza?
Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Tony. Muito obrigado por Valeu, ter pessoal. assistido. Continue conosco.